Primeiro de tudo, vamos ser diretos. As coisas só melhorarão na Palestina quando o regime de apartheid israelense, o regime supremacista judaico, tal qual foi destruído o regime nazista e tal qual foi destruído o regime de apartheid na África do Sul, quando este regime de segregação racial imposto pelo sionismo for destruído. Não há outra maneira. É preciso acabar com o regime israelense, acabar com a sociedade israelense, acabar com os judeus que foram para a Palestina no projeto colonial, enganados grande parte, lá estão, isso é outra coisa. Não me parece que os alemães tenham sido aniquilados com o fim do nazismo, nem me parece que os brancos da África do Sul tenham sido aniquilados com o fim do regime do apartheid. Então é preciso acabar com esse regime. Não há outra solução. Que ninguém fantasie isso. Quanto ao que acontece na Cisjordânia, é bem claro. Israel persegue, com os Estados Unidos, uma premissa fundamental, a da limpeza étnica da Palestina, que começou em 47 a 51, na maior limpeza étnica da história, que fez nascer o enclave colonial de nome fantasia Israel. Isto produziu o que são hoje, com seus descendentes, 6.200.000 refugiados palestinos. A população de Gaza, 1,5 milhão dela é desses refugiados. Da população da Cisjordânia, perto de 500.000 são desses refugiados. Estamos falando de 2 milhões. E 4,2 milhões estão fora das fronteiras da Palestina histórica, especialmente a quase totalidade deles nos campos de refugiados da Jordânia, do Líbano e da Síria. Esses refugiados têm um status especial. Estão cobertos pela Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, que lhes dá o direito ao retorno à Palestina. Qual Palestina? A Palestina que foi tomada em 47 e 48 para se tornar um enclave colonial de apartheid supremacista judaico, Israel. Então, 6,2 milhões de pessoas têm o direito de voltar a esse território, que é de onde eles foram expulsos. 2. É preciso, portanto, anormalizar a vida desses refugiados, por isso que o Trump fala, esse não é um número mágico dessa cabala babaca que tem por aí. Não. 1,5 milhão de Gaza são os refugiados com direito ao retorno. Então, eles serem realocados para outros países definitivamente e terem outras nacionalidades, significa retirá-los do guarda-chuva da Resolução 194, retirá-los da legalidade internacional do direito ao retorno e, portanto, completar a limpeza étnica. E na Cisjordânia a mesma coisa. Por isso, atacar os campos de refugiados em Jenin, em Tulkarem, em Nablus, etc. Destruir os campos de refugiados, impedir que os refugiados tenham habitabilidade e exportá-los para outros cantos do mundo, significa acabar com o direito de retorno. E os pedidos do Trump, já no primeiro governo, que os palestinos que estão refugiados na Jordânia, na Síria e no Líbano obtenham cidadania destes países e deixem de ser palestinos e, consequentemente, condição de refugiados, significa também negar-lhes a condição de palestinos para negar-lhes o direito ao retorno. E, finalmente, a destruição da UNRWA, o impedimento da UNRWA, a Agência Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio, significa cortar a totalidade do auxílio internacional e retirar as condicionantes gerais desses palestinos refugiados existirem nos campos refugiados, resistirem nos campos refugiados, aguardando a concretização do direito do retorno. Nada disso é à toa, nada disso é translocado. Tudo isso, portanto, tem um nome: limpeza étnica permanente, a mesma que fez nascer o enclave colonial supremacista euro-judaico, que depois incorpora árabes de fé judaica para participarem do primeiro processo de limpeza étnica para substituição integral de uma população e nascer artificial um Estado. É isso que está em andamento e é isso que precisa ser explicado. E me parece que quando as pessoas compreendem isso, até mesmo os questionamentos resultantes de uma incompreensão ou de que simplesmente essas pessoas que estão fazendo isso são loucas, que o Netanyahu é apenas um louco, que o Trump é apenas um devasso imerso em prostituição
e consumo de droga, o Elon Musk, evidentemente, é a mesma coisa, e que o Netanyahu é apenas um carniceiro de aluguel, um capo moderno, igual aqueles capos que serviram o nazismo, só que agora servindo uma nova potência, não a Alemanha e os Estados Unidos, nada disso é verdadeiro. Há um plano sendo executado, e ele é de extermínio do povo palestino, e eles estão buscando a solução final. A diferença para a Alemanha nazista é uma só. Os campos de concentração e as câmaras de gás não foram televisionadas. A Palestina é a primeira solução final da história televisionada.